Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa quinta unidade e nesta unidade a gente tem dois objetivos a cumprir. Um deles é conhecer o uso apropriado do present continuous, até porque é o tema da nossa unidade, e o segundo objetivo é que a gente leia e interprete textos em língua inglesa. O que é esse present continuous? Eu dei uma introduçãozinha na última unidade, mas vamos relembrar aí que o present continuous é como se fosse um presente contínuo, uma coisa em progresso, uma coisa em movimento. Ele é usado para indicar ações que estão em progresso, ações que estão se movimentando, coisas que estão acontecendo. E, por exemplo, ele pode falar sobre situações temporárias, ações contínuas que estão acontecendo. E é muito comum que tenham advérbios de tempo nessas frases, né? E alguns advérbios comumente utilizados são o now, que é agora, at the moment, no momento, e at present, ou seja, no presente ou atualmente. Por exemplo, she is talking to her mom now. Ela está falando com a sua mãe agora. Are they studying at the moment? Eles estão estudando no momento ou neste momento? She is American, but she is living in Canada at present. Ela é americana, mas ela está morando, né? Ela está vivendo no Canadá no momento ou atualmente. E se a gente for comparar o present continuous, é como se fosse o gerúndio na língua portuguesa, ou seja, estudando, caminhando, dançando, escrevendo, anotando, tudo isso que dá a ideia de movimento, ações que estão acontecendo no presente, né? Estão em movimento no presente, a gente chama de present continuous, né? O presente continuous no inglês. E no português a gente vai usar o gerúndio. A formação do present continuous é um verbo principal e um verbo auxiliar. Normalmente a gente vai usar o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, como auxiliar, e o verbo principal pode ser comer, dançar, né? Tudo em inglês, anotar. E no finalzinho nós vamos colocar o ing, independentemente da pessoa que esteja, se é I, you, he, she, it, we, you, they, tá? Então, estrutura: sujeito, verbo to be, o verbo principal com ing e o complemento da frase. She is watching TV. She, sujeito, is é o verbo to be. Watching, verbo principal mais o ing. TV vai ser o complemento da frase. Então, ela está assistindo TV. Ela está praticando a ação neste momento, atualmente, de assistir à televisão. O present continuous na forma negativa vai ser sujeito, o verbo to be, mais o not, o verbo principal com ing e o complemento. Então, a única coisa que vai mudar do afirmativo para o negativo é que nós vamos acrescentar o not após o verbo to be. Então, naquele caso, she is watching TV. Nesse caso, vai ser she is not watching TV ou she isn't watching TV. A forma interrogativa: verbo to be, sujeito, verbo principal com ing mais o complemento. Is she watching TV? Are they studying for the test? Algumas observações a respeito do present continuous. Nas frases afirmativas, nós podemos usar as formas contraídas do verbo to be. I am, I'm. You are, you are. He is, his. She is, she's. They are, they. Nas frases negativas, a gente vai usar a forma contraída do verbo to be mais o not. Né? Por exemplo, I am not. Nesse caso, a gente não vai conseguir contrair. Mas nas outras pessoinhas, nos outros pronomes pessoais, nós podemos. You are not ou you aren't. She is not, she isn't. We are not, we aren't. E uma observação da observação. Nos textos mais formais, sejam acadêmicos ou científicos, as formas contraídas não são utilizadas. Até porque, gente, essas formas contraídas é como se fosse uma linguagem informal. Longe, né, um pouquinho longe das regras gramaticais da língua inglesa. Tem umas regrinhas para a gente construir os verbos no present continuous. A primeira, o verbo principal termina em e é precedido de consoante, a gente tira o e acrescenta o ing. Então, to dance, to dancing.
To make, to making. To come, to coming. Beleza? Exceto, toda regra tem exceção, né? Exceto o verbo be, vai ser been. Segunda regrinha. Quando o verbo terminar em IE, a gente vai trocar essa terminação por Y e nós vamos acrescentar o ING. Die, dying. Então, vocês percebem que a gente tirou o IE e nós acrescentamos o Y mais o ING. Lie, lying. Terceira regra. Quando o verbo é monossílabo ou dissílabo, ou seja, ele tem uma sílaba ou duas, e segue o padrão de consoante, vogal, consoante, que é chamado de CVC. A gente sempre, quando a gente está estudando as regrinhas da gramática, a gente sempre vai se deparar com esse CVC, tá? A gente duplica a última consoante. Então, swim, swimming, a gente dobrou o M. Travel, a gente dobrou o L, né? Traveling. To cut, cutting, a gente dobrou o T e colocou o ING, tá? Primeira exceção dessa regrinha. Quando a última consoante é W ou X, ela não é dobrada. Então, to snow, to snowing. To fix, to fixing. Segunda exceçãozinha aí da regra. Se a sílaba tônica for a primeira, ou seja, se a sílaba mais forte for a primeira daquele verbo, não se dobra a letra final. A gente só acrescenta o ING. Open, open. Happy, happy. O simple present, vamos pensar aí novamente com as diferenças entre o simple present e o present continuous. No simple present, eu vou falar de ações habituais, de hábitos, de rotina, tá? E aí, qual vai ser a estrutura, né? As frases negativas e interrogativas, a gente acrescenta os verbos auxiliares do, né? Para I, you, we, you de novo e o they. E o does, nós vamos acrescentar, vai ser o verbo auxiliar para he, she ou it. Já nas frases afirmativas, esses auxiliares só são utilizados em respostas curtas, né? Do you have a brother? Yes, I do. Ou também ele vai descrever uma ação que está ocorrendo no momento presente. Quando a gente fala no momento em que ocorre a fala, a gente forma o verbo auxiliar to be com o verbo principal. Então, I am loving. You are loving. Ou também pode ter a negativa, né? I am not loving. I loving. A gente faz até a pergunta para nós mesmos, né? Gente, anotem as dúvidas de vocês, assistam essa aula quantas vezes for necessário, deem uma olhadinha também na apostila de vocês, em outros livros, em vídeos também do YouTube. E não esqueçam, gente, é muito importante que vocês revisem todas essas regras, né? A língua inglesa, ela é muito fácil, mesmo que a gente pode ter dificuldade até mesmo na fala, mas a gramática da língua inglesa é muito tranquila. Então, a gente revisando essas regrinhas, a gente assistindo a aula quantas vezes for necessário, facilita muito o nosso aprendizado. Vejo vocês na próxima unidade. Bons estudos!